Frank aborda vários assuntos polêmicos. Irmãozão, já pensou nas perguntas? Foi mal, a ligação caiu, irmão. Vai. Deixa eu falar. Eu tenho uma dúvida a respeito do seguinte. Por exemplo, o cara é da facção X e o outro é da facção Y, certo? Certo. E aí, no caso, o cara da facção X, ele tá querendo, por exemplo, o ponto do cara. E o cara pega, ele pode, por exemplo, acontece nas facções, o cara ligar pra polícia, por exemplo, ó, ali no lugar ali tá acontecendo tráfico, a polícia ali vai lá, tira o cara de lá e esse cara pega o ponto pra ele. Existe esse tipo de traição ou os cagueta se dá mal independente se for faccionado ou não? Isso daí é jogada com a polícia. O PCC pratica muito isso nos estados. Tipo, entrega as biqueiras dos rivais pra polícia, aí quando a biqueira já tá fraca, o PCC vai lá e toma aquela biqueira. Acontece sim. Acontece bastante. Então não é mal visto dependendo... É mal visto, eles fingem que não acontece, eles fazem por debaixo dos panos, né? Não é uma parada que é feita escancarar, né? Todo mundo sabe, mas ninguém prova, né? Aí fica naquela fita, né? Quem vai falar pro comando que o cara correu com a polícia? Quem que mora na comunidade tem coragem de falar isso? Se chama a polícia, por isso que ele ficou com essa biqueira aí. Quem tem coragem? Ninguém, então fica elas por ela, mas acontece, mano. Acontece demais, mano. Olha o Range Rover aí. O Range Rover ele era PCC e corria com a polícia. Aí foi decretado, virou golpista. O que ele fazia? Ele catava, trocava ideia com os traficantes, fazia amizade com os traficantes, falava que era patrão, pegava uma droga de alta qualidade com policiais civis, vendia a droga real para os caras, aí os caras compravam a primeira vez, via que ele era real e já chamavam na negociação mais alta, de 500 quilos, 600 quilos. Aí ele marcava o encontro com os caras, quando os caras encostavam, a polícia dava o bote, pegava os caras, recuperava até a droga que já tinha soltado, e aí no dinheiro, prendia um monte de gente. Ele ficou fazendo isso até o dia que ele veio aqui no canal, falou demais, a polícia foi e matou ele, deu 30 na cara dele, o próprio polícia amigo dele. Então, o que acontece? Correr com a polícia no mundo do crime para benefício próprio, todas as facções não fazem. Só que faz embaixo dos panos. É um ou outro que é declarado. E uma segunda dúvida, agora é uma questão mais pessoal para você. No caso, você já falou algumas vezes que você tem vontade, por exemplo, de se aposentar, se você ganhar 200 mil e tal. E se, por exemplo, uma facção oferecesse isso para você? Em troca de, por exemplo, você dedurar todas as pessoas que já caguetaram para você. Como é que você faria, por exemplo, se eles oferecessem até mais até? Tipo 500 mil, 1 milhão. Não me ofereceram muito dinheiro não, mas já me ofereceram dinheiro para entregar quem tinha caguetado os caras lá na Baixada, os caras do Nego Ivo. Isso daí pra mim é fora de cogitação, tá ligado? Tipo, eu acredito muito que eu tô vivo por causa de Deus mesmo, tá ligado? Não tem outra explicação, porque o que eu faço é real e todo mundo vê que é real. Não é possível, mano. As caguetagens minhas, eu denunciei quantas pessoas aqui que depois de meses o cara foi preso ou morreu. Então já vi que as denúncias são reais, que eu tô arriscando minha vida realmente. Aí eu sei que eu tô vivo por causa de Deus, aí eu fico com aquela fita, mano. O dia que eu fazer qualquer coisa errada, esse dia Deus vai me entregar na mão dos caras. E eu falo, mano, as pessoas podem pensar que é brincadeira ou não, mas se eu realmente cair na mão do crime, bom, vai ser uma das piores mortes que já foi vista aí. De verdade, mano. Os caras vão torturar. Se eu cair com vida ainda, os caras vão torturar por dias, mano. Por dias, mano. Mas os caras fazer live, seguinte, vídeo. por exemplo, você perde valor da sua vida, mas você ganha valor da sua vida. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas, por exemplo, a sua vida ela perde valor porque você, no caso, já caguetou muita gente. Porém, sua vida ganha valor a partir do momento que, por exemplo, você é uma pessoa que tem contato de quem cagueta. Sim. Entendeu? Então, essas pessoas pelas quais você caguetaram para você, essas pessoas elas deixam de serem pessoas válidas também para a facção. Sim, não, eles você queriam... já falou durante as lives que, por exemplo, tem faccionado que cagueta pra ti. Vários, do PCC é o que mais tem, uma par de irmão do PCC aí. O Nego Ivo mesmo, quem me caguetou, o Nego Ivo foi o irmão do PCC. Só que o quê? Eu nunca vou falar quem foi os caras, daí você é louco. Fazer isso aí com os caras, mano, entregar o cara que tá denunciando, se eu entregar a pessoa que tá denunciando, é a mesma coisa que eu tá entregando eu, pô.
Não tem lógica. O cara tá fazendo o mesmo que eu faço. Eu não sou contra quem denuncia. Sou a favor, é do meu time. Aí eu vou derrubar os caras do meu time pra quê? Tá louco? Não, eu quero que o meu time cresça e nós comecemos a aguentar todo mundo. Esse cara, no caso, no valor, né? No caso, se você se venderia, por exemplo. Não, pô. Ó, eu falo essa parada aí. Tipo, 500 mil pra você pegar todos esses caras que... Não, ó, eu falo essas paradas aí de... Pra ferrar eles. Eu falo essas paradas de que 200 mil reais eu pararia com as lives e tal. Eu falo porque eu começaria a minha vida, mas já ofereceram 150 mil reais pra mim. 150 mil reais. E não era pra aguentar ninguém, não. Era pra postar o Tigrinho, casa de aposta. 150 mil. Os caras falaram pra mim, ó, nós vai mandar o Pix pra você antes. Antecipar o Pix, nós já manda agora pro seu Pix no valor. E você vai divulgar a parada, 3 stories por dia e fazer vídeo. Tá ligado? Do Tigrinho. Das casas de aposta, nos links que eles iam mandar pra mim. Aí eles falaram, quanto mais pessoa perder nesse link aí, seu, você ainda ganha uma porcentagem. Então eu ia ganhar mais do que os 200, com a porcentagem de pessoas que iam perder no meu link. E eu não fiz, mano. O que seria ali, você não se vender, imagine por algo que ia ferrar para os seus amigos. Faz sentido, mano. Porque assim, o intuito não é que eu sou o santinho, não sou o bom samaritano. Mas eu tenho uma filha de 17 anos, mano. Eu tenho uma filha de 17 anos. Ou seja, ela é consciente do que eu faço. Ela sabe exatamente o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho um filho de 13 anos, que também tem consciência. Né? Eu tenho uma filha de 12. E tenho um de 9 e um de 5. Ou seja, eu tenho meus filhos. Querendo ou não, a internet, meus vídeos vai ficar para sempre aí, até depois que eu morrer. As pessoas vão ter acesso aos meus vídeos. Aí eu vou ser lembrado como o quê? Como o quê pelos meus filhos? O cara que fingiu ser uma pessoa que não era e na primeira oportunidade se vendeu e traiu todo mundo que orou pela vida dele. Quantas pessoas... Isso daí eu acho que seria um pecado, acho que seria o meu maior pecado. Eu acho que eu já cometi pecados graves, mano. Mas eu acho que isso daí seria o meu maior pecado se eu fizesse um negócio desse aí. Porque por mais que tenha hater, que a gente vê hater aqui me xingar e tal, tem muita senhora mesmo, mano, de idade, senhor de idade, crianças com problemas mentais. Senhora ligando pra você, orando por você, né? Pessoas especiais também, que pra mim são as mais importantes, pessoas com problemas mentais, que liga pra mim, mano, com carinho, com amor, com admiração, com respeito à minha pessoa. E eu vou trair tudo isso aí por um dinheiro que não vai salvar minha vida. Porque se eu tiver dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, mais risco eu vou correr. Olha o Kritzbach aí, quantos dinheiro esse cara não tinha, mano? Quantos? O cara morreu, mano, na mão de facção. Claro que ele moscou, foi burro, que esse cara no Brasil mosquetando no aeroporto, mas ele tinha dinheiro, tinha segurança, tinha polícia trabalhando pra ele. E morreu, mano. Entendeu? Então, tipo assim, eu não vou trair tudo isso, não, mano. Tem que ter tido algum sentido. Mesmo que eu não consiga sair dessa situação, não consiga ter uma vida normal, não ter uma família e pá. Pelo menos teve um sentido, mano. Eu fui o cara correto, mano. Não fiz maldade, mano. Saí do crime e saí de verdade. Mano. Quando eu quis sair, eu saí de verdade. Eu assisti aquela série dos Vink lá, mano. E eu me inspiro numa parada lá daquele personagem Ragnar lá, que é o seguinte. Eu quis, eu fiz, mano. Entendeu? Eu quis, eu fiz. Eu quis sair do crime e nada vai fazer eu voltar, mano. Eu quis, mano. E acabou, mano. Não tem essa. Eu mando na minha vida. Ah, vou passar dificuldade, passar isso. Vou, mano, mas eu quis. Ninguém mandou em mim. Eu não fui escravo do meu desejo de ter dinheiro, de ter um carro. Não fui escravo de ter fama, de ter várias mulheres. Não fui escravo de nada, mano. Fui livre, mano. Quando você começa a enxergar que você não precisar de algo, não querer, não depender de algo, é ser livre, aí vocês vão entender o que é liberdade, tá ligado? Eu sou livre, mano. Se eu quiser aqui falar agora da igreja, eu falo. Eu não sou de igreja nenhuma. Eu nunca nem acredito. Entendeu? Se quiser falar da macumba, eu faço. Se quiser falar da política, eu sou livre, mano. Eu falo o que eu quero, mano. Eu alcancei a verdadeira liberdade, mano. Eu não tenho medo de falar. Deus, mas você não tem nenhuma igreja pelo qual você congrega. Não, eu creio em Deus e odeio igreja. Por que você odeia igreja, Fran? Porque não é a igreja em si. Não é os fiéis que vão na igreja. O evangelho que vai na igreja. É os líderes religiosos. Os líderes de todas as igrejas, esses caras pra mim são abominação. Minha opinião. Não peço que ninguém compactue. Mas para mim, todos os líderes que se autodenominam líderes de igreja, para mim é abominação. Que se autodenomina profeta, bispo, presbítero, caramba aí. Para mim é tudo abominação esses caras aí. É tudo um bando de safado aí que se enruxiu dentro da fé das pessoas para arrancar dinheiro, mano. Tá ligado? Se você ler a Bíblia, você vai concordar comigo, mano. A Bíblia fala que a casa do Senhor não vai faltar alimento e ajuda as viúvas, mano.
Você vai na casa do Senhor aí, que eles falam que é a casa do Senhor, você pede um quilo de arroz lá, ninguém tem para te dar, irmão. Ninguém tem para te dar ali. Entendeu? Como que é a casa do Senhor ali? Como que a casa do Senhor não atende as viúvas e os órfãos? Como não? Como que você explica para mim a Igreja Universal? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da Universal, vou dar um exemplo da Congregação Cristã, vou dar um exemplo da Assembleia. São igrejas grandes. Pode ir aí nessas igrejas grandes aí. Vocês vão ver, dependendo se essas igrejas estiverem localizadas no centro, principalmente, vocês vão ver essas igrejas aí. Com adornos lindos, com seda, com bancos confortáveis, a casa no padrão. E nessas mesmas igrejas, vocês vão ver pessoas pedindo comida, implorando por um alimento na porta dessa igreja aí. E você vai ver o pastor passar por essa pessoa de terno, com relógio caro, com a corda de ouro, subir no púlpito e falar do amor de Deus. E se autodenominar pastor. Quando na Bíblia fala que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Os pastores de hoje em dia não dá nem o alimento da sua casa. Se o cara é pastor mesmo, ele não vai andar com um relógio de 100 mil reais sabendo que a ovelha dele está passando fome. Ou seja, você como pai, pastor seria a posição de pai na terra, não é verdade? Você como pai, você vai andar numa Porsche enquanto o seu filho caminha 10 quilômetros para ir para a escola a pé? Você vai comer caviar enquanto seu filho come nada? Você vai fazer isso com seu filho? Não. Então por que o pastor faz isso e a gente tem que ser a ovelhinha dele? Ele é um safado, um lafrário, um salafrário, quer seu dinheiro. Então eu acredito que a gente tem que buscar a Deus. Claro que a igreja ajuda muitas pessoas, mas não é a igreja, é a fé da pessoa naquilo ali. Entendeu? A sair do crime, a sair da droga. Entendeu? Mas eu acho que a gente tem que buscar a Deus. Entendeu? Procurar entender as coisas que ocultaram de nós. Os livros apócrifos. Entender esses livros, por que eles foram tirados. Entendeu? E tentar ter uma comunhão com Deus. Conversar com Deus verdadeiramente, que nem eu faço. Eu falo para Deus, eu não sei de nada. Eu não sei nem se a Bíblia está tudo certo ali. Porque a Bíblia é a tradução que eles traduziram para mim. Eu não falo grego, eu não falo hebraico, eu não estava lá, eu não vivi. Eu sei o que me venderam. A gente sabe o que nos venderam. Nada além disso. Nada além disso a gente sabe. Tudo que está na Bíblia é o que nos passaram. É o que eles quiseram nos passar. Alguém que quis juntar os livros nos quis passar aquilo ali. Entendeu? E tem controvérsia. Não tem controvérsia. Por exemplo, o judeu ele tem só a versão da Bíblia sem ser o Novo Testamento. Só o Velho Testamento. É o 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Tem a versão da Bíblia que eles tendem a acreditar numa Bíblia mais baseada no hebraico. Sim. Aí tem a Bíblia do evangélico, que também não tem tanto assim, que é mais baseado nas outras traduções. Então, e tem o católico, que também tem a Bíblia, que tem mais livros do que a igreja evangélica. Então tem muita controvérsia, mano. Não tem como saber quem tá certo. Tá então não tem, mano. Porque, mano, eu cheguei nessa conclusão com um bagulho tão simples que tá embaixo do nariz da gente. Às vezes, a solução dos problemas são tão simples que a gente procura lá na frente e não vê. De tão simples que é. Se liga. Se a igreja, certo? Se a Bíblia, presta atenção, se a Bíblia é única, só existe uma Bíblia, não é verdade? Não tem Bíblia de outro jeito, a Bíblia é única. Tem uma diferença entre a Bíblia original. A Bíblia original só existe uma. Só existe uma, a Bíblia original só existe uma. Tem a Bíblia, certo? Por que tem várias igrejas com várias doutrinas diferentes? Por quê? Cada um pegou aquilo que te convinha, irmão. É fato, não é? Não tem como você argumentar contra isso. Cada um pegou aquilo que te convinha, segundo a sua interpretação, e tá. É isso, irmão. É isso. Porque, ó, você pega adventista, eles cumprem o 4º mandamento, que é guardar o sábado ao Senhor, certo? A congregação não cumpre o 4º mandamento, não guarda o sábado. Mas a congregação usa véu. Adventista não. A congregação, mulher senta de um lado, homem do outro. Adventista não. Entendeu? Na Assembleia, a mulher não pode cortar o cabelo, nem se depilar, e o homem tem que usar sempre terno. Então cada um pegou uma partezinha. De camiseta regata e bermuda pra igreja. Cada um pegou uma partezinha. Ó, você vê, o bagulho virou tão patifaria, negócio de igreja, irmão, que agora tem igreja trans. Você viu essa porra aí? Os caras... Eu não sou homofóbico, irmão. Eu não sou. Por Deus, minha mãe é lésbica, mano. Eu não tenho nada assim, tipo... Tenho vários amigos mesmo, amigo de verdade, antes desse negócio de internet, entendeu? Mas não tem como agradar a Deus e o diabo, irmão. Não tem como. Como que você vai pá num bagulho que
Tá lá no livro de Levítico, em outros livros também, falando que é uma abominação. Então você vai cultuar um Deus que te vê como uma abominação, irmão. Que lógica tem nisso daí? Me explica aí. Mas hoje tem igreja trans. Aí tem a igreja do Bola de Neve, dos maconheiros. O púlpito é uma prancha de surf. Os caras fumam maconha antes de ir pra igreja, irmão. Na Bola de Neve. Fumam maconha antes de ir pra igreja, mano. A reunião de jovens lá, todo mundo fumando baseadinho. O bagulho virou uma patifaria, mano. No meu ponto de vista, eu acho que tipo assim, tinha que ser que nem no tempo antigo, mano. Espalhar o evangelho de boca sem precisar de um templo, sem precisar, tá ligado? Ficar nessas paradas aí, não. E sem precisar ficar gravando, sem holoforte, entendeu? Porque, ó, se liga pra você ver como que... Mano, as coisas que aconteciam na Bíblia milhares de anos atrás, que o evangelho ensina pra nós não praticar milhares de anos atrás, não servia só pra aquele tempo, serve por agora também. Só que camuflado de outra forma. Enoque não fala que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, que claramente poderia ser uma nave, não poderia ser? Poderia. Uma carruagem de fogo naquela época, eles não existia o cara falar foguete. Acho que nem existia essa palavra. Então vamos lá. Sim. Então vamos pegar aqui um exemplo. Ó pra você ver. Quando Jesus fala para... O livro, acho que é em Coríntios, fala para nós, não lembro qual livro fala o seguinte: não fazeis como os hipócritas, que dá esmola e pede para tocar trombeta nas esquinas, não é verdade? Por que eles faziam isso? Porque quando o cara dava esmola antigamente, pedia para tocar trombeta, para todo mundo olhar para aquele cara, para ver que ele estava dando a esmola para o mendigo lá, certo? Tá na Bíblia isso aí, para não fazer isso aí. Hoje, certo, os pastores fazem o mesmo que esses hipócritas da época faziam, que Jesus já alertava lá atrás. O que eles fazem? Eles vão dar esmola para alguém, eles fazem vídeo, fazem story, fazem reels, tá ligado? E solta na internet, mostrando, ó, eu tô fazendo aqui, ó, a obra de Deus aqui, eu tô fazendo a obra de Deus aqui, ó. Quando na verdade, no livro de Mateus, se eu não tô enganado, fala: o Deus que te vê em oculto te revelará em público. Não é verdade? Então, o próprio Deus está falando pra gente fazer as coisas em oculto, ajudar o próximo em oculto, certo? Que ele vai nos revelar em público. Porque a glória não é para nós. Quando a gente faz algum exemplo, você vai me doar 50 mil. Aí você fala: Frank, eu vou te doar 50 mil. Mas é o seguinte, você tem que fazer um vídeo, falar meu nome inteiro, falar que eu que te doei esse dinheiro aí, entendeu, mano? Falar meu endereço, posto uma foto minha aí também. Você tá fazendo o quê? Você tá me dando 50 mil pra mim fazer a propaganda, automaticamente é isso. De que você é uma boa pessoa, de que você é um servo de Deus, de que você é um cara, uma ovelha de Deus. Tá vendo as ideias? É a mesma coisa dos pastores na internet, mano. Júnior Trovão, o outro Bruno, não sei das quantas, Bruno Leonardo, esses caras tudo. Os caras fazem tudo isso daí pra glória pra eles, mano. A glória é pra eles, não é pra Deus. Entendeu, mano? Os caras fazem ali uma boa ação, os caras, você fala isso, mas você ajuda quem? Eu não ajudo quem eu tenho que ajudar. Entendeu? Aí é meu e Deus. Se você viu ou não viu, o problema é seu. Meu negócio é com Deus. Agora os caras ajudam, mostram pra todo mundo. Eles não tratam a religião como fé, não. É negócio, velho. É negócio, parça. É um negócio. É um negócio. Ô, irmão, eu nunca vou esquecer. Eu falo isso daí, o povo dá risada, brinca, mas foi real isso aí. Eu fui na Igreja Universal, irmão. Eu tava cagado de fome mesmo, mano. Eu queria que o cara me desse um pão, mano. O cara me desse um pão lá, eu tava feliz, mano. Eu pedi um pão pro cara, mano. O cara fez eu ficar sentado lá no banco, mó cota. Aí veio um neguinho lá de terno, lá cheirando Malbec. Aí pediu pra me levantar lá, e lá na frente, fui lá, ele perguntou o que eu precisava, falei pra ele. Aí ele falou: pera aí que eu vou fazer uma oração de você. Aí ele falou pra me fechar o olho, colocar a mão no peito, aquela coisa toda, né? Aí começou a macumba, irmão. O cara pegava minha cabeça, irmão, o cara chacoalhava minha cabeça, parecia que ia arrancar minha cabeça no pescoço, mano. E gritava: sai, sai, eu ordeno que sai, e não sei o que sai, pá. Aí na hora que acabou, ele olhou pra mim e falou: pode ir, irmão. Eu tirei o espírito da fome de você, você nunca mais vai sentir fome. Você tá alimentado pelo espírito, ele falou pra mim. E eu saí dali, mano, eu saí dali com fome, mano. Explica isso pra mim. É, mas eu falo, os outros dão risada, mano. Eu falo, os outros riem, mano. Toda vez que eu conto essa fita, os outros riem, mas é verdade, mano. Eu saí dali com fome, mano. Explica isso daí pra mim, mano. Eu saí dali com fome, mano. Cagado de fome, com vontade de esperar ele sair pra roubar ele no tapa. É a verdade, mano. Verdade mesmo. Mas é a real, mano. Isso acontece, mano. Que nem eu vi um caso aí de uma mulher, mano, uma senhora de idade, ela vendeu a casa dela. Ela vendeu a casa dela, deu o dinheiro todo na Universal pra Fogueira Santa, mano.
Pra fogueira santa, mano. Que porra que é isso aí, meu irmão? Onde se viu, você vai queimar dinheiro, meu irmão? Tá louco, mano? Um monte de ovelha passando fome, o pastor vai queimar dinheiro. Oh. Isso já aconteceu. Vai queimar dinheiro, irmão? Não, mas eles falam que é pra fogueira santa. Que você vai sacrificar, você vai sacrificar o seu dinheiro. Você vai estar sacrificando o seu dinheiro. Porque Deus vai te retribuir. Por causa daquela passagem do rico que se entristeceu quando Jesus falou para ele deixar sua riqueza e o seguir. Tá ligado? Mano, o bagulho é uma manipulação, mano. Se você pegar a Bíblia, você lê, você vê que as pessoas manipulam. Ela vai te manipular usando a Bíblia, irmão. Ela vai te manipular usando a Bíblia. Porque aí você fica sem argumento. Aí você vai falar. Uma pessoa, imagina, irmão. Imagina uma pessoa analfabeta, que não sabe ler, que tem pouca leitura, pouco estudo, mas tem muita fé em Deus. Aí você chega nela e fala, ó, tá escrito aqui, ó. Vou te mostrar na Bíblia. Não é eu que tô falando, não. É aqui, ó. Olha aqui, ó. O rico que se entristeceu porque não quis dar seu dinheiro para seguir a Deus. Você vai fazer o mesmo que esse rico da Bíblia aqui? Qual foi o final? A pessoa fica com medo, irmão. A pessoa fala, não, é verdade, está na Bíblia. É verdade, está na Bíblia. A pessoa acredita. Aí o cara manipula ela e saca todo o dinheiro dela e anda de jato, que nem o Edir Macedo aí. Bagulho louco, mano. Aquele é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim. Isso daí é o que eles mais usam. Outra passagem que eles usam bastante e manipula as pessoas, e as pessoas ficam nessa. Tá louco, irmão. O dinheiro que era dado para os templos era para ajudar as viúvas e os órfãos, tá na Bíblia, irmão. Eu nunca vou esquecer na congregação também. Fui na congregação cristã no Brasil, eu gosto lá, tudo, mas eu fui lá, se liga. Lá não tem pastor, lá tem ancião. Aí o ancião foi fazer a palavra lá, ler a palavra bíblica lá. Aí caiu na parte lá de não fazer laceração na pele, não tatuar o seu corpo, não fazer homenagem aos mortos e tal, aquela coisa toda. Que tá na Bíblia, certo? Sim. Aí o cara leu só essa parte aí. Só que ele fala lá o versículo e o capítulo. Aí eu li a página toda, mano. E na página toda estava escrito realmente o que ele estava falando ali. Não fazer laceração na pele, não fazer homenagem aos mortos e tal. Mas não arredondar o cabelo de sua cabeça. Não cortar a sua barba. Na mesma página, irmão. Pode pegar aí, na mesma página, mano. Por que ele não falou isso aí? Por que ele não falou isso aí? E se você perguntar pra ele por que ele não falou isso aí, ele vai falar que isso daí era naquele tempo. Mas a tatuagem é no tempo atual. Aí é foda. Mano, ele é louco. O que convém, eles mudam. Tipo, pô. Você que pode comer um tipo de carne também. Ah, não, é daquele tempo lá. Acho que é carne de porco, né? Sim. Pra mim, a pior hipocrisia que tem, eu não tô atacando, tô falando a verdade com fato bíblico. É a Igreja Católica. Não sei sua religião, mas pra mim não tem explicação católico pra mim. Não tem. Eu não tenho explicação para uma pessoa ser católica. Minha mãe é católica, apostólica, romana e mais uns caramba 4 lá. Eu, falar a verdade pra você, não vejo explicação para a pessoa ser católica. Não vejo assim, tipo, uma lógica. Metendo esculacho recentemente aí também. Hã? Eu vi tu metendo também esculacho na Umbanda também, recentemente. Umbanda é outra coisa também. Umbanda os caras misturou kardecismo, catolicismo e candomblé. Meu Deus, fizeram uma suruba de religiões lá, a Umbanda. Deus me livre. Falar pra você, mano, os caras falam de religião, mano. Eu não sei o que aconteceu na minha vida, mas eu já fui até no Namyoho Renge-kyo, sabia? É o budismo. Tinha Gohonzon em casa e tudo, Eu tinha Gohonzon, Namyoho Renge-kyo, a meditação budista. Tinha. Budinha lá? Sim, do Buda. Já fui também na igreja messiânica, no Jurei Center. Já fui também, que eles acreditam em lei, causa e efeito, que transmite energia positiva para você. Já fui na magia negra, já fui na igreja luciferiana já, em Goiânia. Tem a igreja luciferiana, já fui na igreja de luciferiana, já fui na igreja de Lúcifer, eles saludam lá com a palavra Etan. É uns bagulho cabuloso lá deles lá. Dizem lá na igreja luciferiana, quando você for ter relação sexual com a sua esposa... Qual que você mais sentiu a presença de Deus? Hã? De todas as igrejas que você já foi na sua vida e religiões, qual que foi que você mais sentiu a presença de Deus? Na igreja adventista. Outro demônio, quem sabe? Na igreja adventista do 7º dia. Foi o lugar que eu mais me senti em paz. Eu fui, me senti bem, me senti respeitado, me senti em paz, mano.
de verdade. Ninguém ficou me perguntando nada, ninguém falou pra me se apresentar em porra nenhuma, ninguém fez revelação de caixão fechando pra mim, de cadeia se cerrando pra mim, ninguém falou nada dessas loucuras aí que falam toda vez que eu vou na igreja. Se eu for em qualquer igreja, vem um cara lá falar pra mim lá, a cadeia se fechou pra você. Eu vi a porta da cadeia aberta agora, e fechou agora. Toda vez a mesma coisa. Aí eu vi a sepultura. Seu inimigo tá do seu lado, ele anda com você. E eu pensava, porra, não ando com ninguém, moleque, só ando com mulher. Então meu inimigo é as mulheres, então. Eu não andava com ninguém? Mas toda vez era isso. Então na Adventista, não tô falando nada pra ninguém ir não, mas a Adventista foi a igreja que eu mais me senti tranquilo ali, em paz, ninguém, nada, só ouvia a palavra, via os testemunhos, eu gostei, tranquilo. Mas eu fui em várias, mano, fui em várias religiões. Na igreja luciferiana eles falam pra você transar com a sua esposa e no momento que você for ejacular, você falar que tá oferecendo aquilo a Lúcifer. Sério, bagulho louco. Sim. Pode chamar um luciferiano aí pra vir nas ideias comigo, pra você ensinar essas ideias aí. É sério. Porque Lúcifer... É sério, mano, porque Lúcifer se alimenta do prazer, da carne. E maçonaria, mano? Já brotou também? Não, nunca fui nesse bagulho de maçonaria. Não. Maçonaria não é uma parada bem religião, é mais um grupo. Agora você perguntar pra mim, Franco, qual o lugar que você mais viu a presença do demônio, do diabo mesmo, do coisa ruim? Não foi a igreja luciferiana, sabia? Eu já fui em culto da igreja luciferiana, que os caras fazem culto lá, com bode lá, com bafomé, os caras lá, mano. Mas foi na Quimbanda, moleque. Papo reto. Na Quimbanda eu vi o real ocultismo da minha vida. Eu vi o cara jogar álcool nas pernas assim, ó, tacar fogo. Eu vi com meus olhos assim, ó, o bagulho. Eu vi o bagulho acontecer, eu vi o bagulho acontecer. Eu vi um cara e uma mulher transando no chão, assim, ó, tinha uma roda, tá ligado? Na Quimbanda eu vi essa parada. Tinha uma roda, tá ligado? Dentro de uma casa, uma roda num quarto, lá num quarto grande. Uma roda de pessoa assim, tá ligado? Aí tinha uma estátua de, acho que é Bafomé, né? Que é metade bode, metade homem, com a mão pra cima, pra baixo, pá, uns tridentes, um bagulho louco, um grandãozão lá, tá ligado? Aí tinha outros dois demônios perto dele, nos pés dele assim, ó, outros dois demônios mais pequenos, estátua, tá ligado? Nos pés dele. E na frente desse estátua aí, e um monte de vela, tá ligado? Tudo a luz de vela. Não tinha luz, só vela. Aí, nessa roda aí, no meio dessa roda, tava um homem e uma mulher, tá ligado? Tendo relação lá, o tchaca-tchaca, peladão na frente, todo mundo ali, transando ali, na frente, todo mundo ali, tá ligado? E um cara lá jogando uns baldinhos com sangue de bode, sangue de galinha, sangue de bicho, jogando neles assim, ó, e eles transando com sangue, bagulho, irmão, dá uma energia, um bagulho, você é louco, mano, você começa a tremer assim, ó, arrepia tudo, e eu fiquei como? Nem tu lá, imagine tu que tava lá, você é louco. Hã? Eu tô sentindo um negócio esquisito, nem tô lá, imagina tu que Te tá louco. Foi a coisa mais bizarra assim que eu vi na minha vida. Aí o negão lá jogou o álcool no pé, tacou fogo no bagulho, tio. Falei, nossa, agora fudeu, tio. Vocês viram que ele jogar esse bagulho em mim aí, você tá um pau nesses caras aí. Vai tomar tiro, filho. Bagulho louco, de verdade. De verdade, mano. O cara tava se comendo e queria comer o cara flambado, porra? Hã? Os caras já estavam se comendo e queriam comer o cara flambado também, porra. Então, tio, sei lá qual foi a fita, mano. O bagulho foi louco. Foi o bagulho mais louco que eu fui. Eu fechei o corpo na Quimbanda, né? Na Quimbanda lá eles fecham o corpo lá. Aí como que é? Os caras colocou em pé lá na porta, na entrada da porta, assim, ó, tá ligado? Aí eu fiquei parado na porta, aí o cara veio, fez umas rezas lá de não sei o que, como que é? Eles falaram que eu não podia falar não, mas eu falo que eu tô cagando e andando pra eles. Como que é o nome do bagulho? Ele falava lá do seu pretinho, não sei da quanta, seu pretinho passou por aqui, seu pretinho fechou aqui. Bagulho de seu pretinho lá, mano. Bagulho de preto velho lá, sei lá, o bagulho doido lá que o cara fez lá. Aí ficou fazendo esse bagulho em mim aí, tá ligado, mano? Aí pegou uma pemba, sabe o que é pemba? É pemba que fala, né? Aquele bagulho que escreve no branco, parece um giz, tá ligado? Eu esqueci o nome, acho que é pemba mesmo. Parece um giz. Aí pegou esses bagulho aí, como se fazer umas cruzinhas nas minhas costas assim, ó. De um lado ele fez uma cruzinha, do outro lado ele fez outra cruzinha, tá ligado? Uma cruzinha pequenininha assim, pá. Aí fez no peito também, pá, tá ligado? Fez umas rezas, aí me deu um banho lá, aí pegou um algodão com sangue, pena de bicho assim, colocou bem em cima da cabeça assim, e mandou ir na ducha.
Mandou ir na ducha lá jogar o banho lá. Bagulho louco. Você é louco, mano. Mas não acredita essa porra, não. Eu cresci no meio da macumba, tio. Bagulho. No meu aniversário de 10 anos, eu fugi do meu aniversário e fui pra um barravento de Yansan que tava tendo lá na casa do pai Luiz de Oxum lá. Meti o louco, fui lá pro barravento de Yansan lá. É, mano, doideira. Você é doido. É sério, cara. Eu cresci no bagulho louco. Por isso que esses macumbeiros vêm nas ideias comigo falar de Umbanda que só toma taca, filho. Meu pai era de Efon, cara. Depois foi pro Axé Oxumaré, que é um. É assim, tipo, pra você entender, seria tipo. Um dos axé mais conhecidos do mundo do candomblé é o Axé Oxumaré. Efon é um guia. Efon é uma religião, era uma religião, que nem o candomblé, é o Quito. É uma nação, né? A nação Efon. Aí, quando fazia santo em Efon, era bem mais cabuloso do que fazer santo agora em Quito. No Quito, você só fica no Roncó, você vai só em alguns lugares só. No Efon, você ia em todos os lugares da natureza que se cultua o orixá. Então, para Oxum, você ia na cachoeira, para Oçã, você ia na mata, para Oxóssi também, para Iemanjá, você ia no mar, para Uluaí, você ia no cemitério, para Nanã, você ia no mangue, para Uluaí, você ia no cemitério. Então, você fazia muito preceito, tá ligado? Então, o Efon deixou de existir, porque é o mais próximo que tem da África, tá ligado? De seguir as diretrizes africanas era o Efon. Nada seguiu mais do que o Efon, tá ligado? Até os quartos de santo era diferenciado do Efon pro Queto. Aí do Efon veio o Queto, né? A maioria das pessoas, quando deixou de existir o Efon, os pais de santo pararam de cultuar o Efon, aí as pessoas migrou pro Queto, tá ligado? Que é a nação Queto, tá ligado? E aí vai, mano, aí vai. Aí no caso, os mesmos orixás da Umbanda? Não, os orixás da África. Se eu não me engano, são 16 orixá. Vou tentar lembrar aqui todos aqui. Eu não sei se eu vou lembrar todos. Se tiver algum pai de santo aí, pode ligar na live aí. Tudo começa com Exu. Colocou em nome da religião católica pra não ter que abandonar a religião dela, foi isso? Eles que falaram, né? Os orixá são tudo uma linhagem hierárquica. Primeiro é Exu. Tudo é porque você vai fazer numa casa de santo. Primeiro é para Exu. Depois é Ogum. Exu, Ogum. Aí depois Uluaí. Aí depois Euá. Aí 5, vamos colocar Oxum. 6, Oxóssi. 7, Oçã. 8, Xangô. 9, Inhansã. 10, Obá. 11, Iemanjá. 12, Oxumaré. Vai, peraí, já lembrei 12. Falta mais. Oxalá é o último. 12 Oxumaré. Aí tem Euá, Eubá. Oxum, eu falei já, né? Oxum. Falaram tal de Ipapeu aqui no chat. Não, tem não. Aí tem Oxaguian, que é o Oxalá jovem. Oxaguian. Oxalufã, que é o Oxalá pai. Tô esquecendo um, mano. Tem um ainda aí. Eu falei o Luaí. Oxóssi. Xangô, Oçã, Exu, Ogum, Obá, aí tem Obá, 15, e Orumilá, que é o 16, né? Que seria o pai de todos, Orumilá, né? Que é o pai de todos. Mano, bagulho louco. Xangô é o santo da justiça. Pra você entender, cada santo tem uma parada, entendeu? E esses orixá eram reis que viveram na África há milhares de anos, entendeu? Eles existiram. Sim, eles existiram, eram pessoas, eram seres humanos que existiram. A lenda de Ogum, eu sei algumas lendas aí. A lenda de Ogum é o seguinte: Ogum era um guerreiro destemido, africano, que sempre vivia em guerra, pá. E na tribo dele tinha tipo um feriado, seria para nós aqui, né? Para explicar mais claro. Um feriado, que nesse dia, um dia do ano, ninguém podia falar, entendeu? Nenhuma palavra. Não podia falar nenhuma palavra. Não podia sair som da boca da pessoa. Um dia inteiro, entendeu? E era uma vez por ano. E Ogum foi pra guerra. Ele vivia na guerra, pai. Ele sempre teve muitas esposas. Ele voltou da guerra como? Vencedor, cansado, pensando que ia ser vangloriado. Todo mundo ia gritar pra ele: Ogum, não sei o que, venceu mais uma, tal, tá ligado? Não. Todo mundo ficou em silêncio. Todo mundo quieto. Ninguém falava.
E isso começou a irritar ele, que ninguém falava, ninguém falava, ninguém falava. Ele pegou a espada, né? Que o Ogum é espada, né? Pegou a espada e matou todo mundo, mano. Matou todo mundo da tribo dele, matou todo mundo. Aí quando ele caiu em si o que tinha acontecido, que era o dia que não podia falar, a lenda conta que ele, se envergonhado, bateu a espada na terra, a terra se abriu e ele entrou pra dentro, e se tornou uma divindade, entendeu? Ogum, entendeu? Isso é uma das lendas de Ogum. Aí tem a lenda de Exu também. Ixi, tem várias lendas, mano. Tem a lenda de Oxalá, que Xangô não reconheceu Oxalá, por isso que Xangô é Irá. Xangô não reconheceu Oxalá e tal. Aí pegou e colocou ele preso de escravo. Aí depois descobriu que era Oxalá, o pai de todos, por vergonha e arrependimento, passou a carregar Oxalá nas costas. Por isso que Xangô usa o marrom e usa o branco. O branco é de Oxalá, porque Xangô cometeu injustiça com Oxalá. Enfim, vamos falar de Macumba mais não. De Macumba eu conheço, pai. Conheço tudo essas misérias aí. E se vir pra reta aí comigo aí, pode vir, mano. Que aqui eu era Ebome, viu? Eu era Ebome. Sabe o que é Ebome? Ebome é o alto escalão do candomblé. É sério, cara. Eu falo, o povo fica aqui. O povo aqui, ó o Andrei. Tá bom, não quero saber não. Tá bom, não quero saber não. Tô de boa, mano. Falou. Valeu, mano. Tamo junto, mano. Fiquei 36 minutos falando com esse cara aqui. Que conversa, né, mano?